Olá, parceiros e parceiras, Rebobina Galendo, sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo de estator de alternador. Tô com esse estator de alternador aqui, 90 amperes. E então esse estator já foi queimado, eu queimei ele, porque para tirar esses fios aqui, com ele cru, resinado, invernizado, ia ser muito ruim, o fio ia se quebrar, eu não ia conseguir pegar o esquema dele. Então eu queimei ele para facilitar, os fios ficam mais moles, fica mais fácil de retirar o fio. Ele é enrolado com o fio 17, trifásico. Bom, aqui são as 3 saídas de ligações dele, as 3 ligações. Cada ligação dessa tem um início e um fim da bobina. O início é onde a bobina você começa a enrolar a bobina. E o fim é quando você termina de enrolar a bobina. Eu chamo de... Tem outros enroladores que dão outra nomenclatura para isso aqui. Então eu chamo de início e fim de bobina, cada fio, né? Início e fim da bobina respectiva a ele. Então aqui, nessa ligação eu tenho um início e um fim. Nessa eu tenho um início e um fim. E nessa eu tenho um início e um fim. Isso nesse estator, isso varia muito. Isso aqui, de repente, tem estator que tem 2 fins, 2 inícios juntos. Na outra tem um início e um fim. Mas nesse aqui, cada ligação dessa, que vai lá para a placa retificadora, tem um início e um fim de uma bobina. Início e fim, início e fim, início e fim. E aí você tem que pegar o esquema direitinho aí, anotando no papel, quando você vai tirando o fio. O fim da bobina, normalmente, é esse fio que está por fora. Pronto, esse fio aqui eu consigo puxar, ele sai. O fio que é de início, ele fica por trás da bobina aqui. Tá vendo? Tá por trás. Esse fio aqui, esse aqui, não o de trás. Esse par de fio aqui, é esse mesmo par aqui. Esse aqui é o fim, esse aqui é o início. A bobina começou a enrolar com esse fio aqui, com esse par de fio aqui, e terminou com esse. Então, como ele está por trás, ó, ele é o início. Esse aqui está por fora, eu consigo tirar o fio. Então esse aqui é o fim da bobina. Então é isso. Você vai encontrar o início e o fim. Aqui eu encontrei o fim dessa terceira bobina aqui. Isso aqui você descobre olhando. Já estou na sua mão, você vai olhando com calma, sem pressa. Então você olha onde o fio está saindo. Então eu consigo ver facilmente aqui que esse fio aqui, se eu percorrer aqui a ranhura onde ele está passando, ele vai chegar aqui. Ele pertence a essas bobinas de fora aqui. Então ele pertence à terceira bobina. Ok? Pronto, então aqui eu sei que isso aqui é o início e aqui é o fim da terceira bobina. É o que é que eu faço? Eu conto as ranhuras. Eu vou contando as ranhuras. Cada 1, 2, 3, 4, 5. Então eu conto a quantidade de ranhuras do fim até o início da bobina, para eu poder anotar. E eu descobri que aqui, do fim dessa bobina 3 aqui, ou terceira bobina, até o início dela são 10 ranhuras. E eu vim para aqui e coloquei aqui, ó. Esses tracinhos aqui representam as ranhuras do estator. Pronto, isso aqui, ó, o início da terceira bobina. Terceira bobina que é a bobina que está fora, né? Você começa a desmanchar pela terceira, né? A bobina mais profunda é a primeira, a segunda. E essa que está fora que você consegue desmanchar, né? Retirar a primeira e a terceira. Então, esse par de fio aqui é esse aqui. Início da terceira. Até lá, até o final dela, eu não disse que tinha 10 ranhuras, né? A gente não contou lá. Então, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, aqui, ó. Fim da terceira. Ou seja, já fiz o esquema dessa terceira bobina. Início terceira. Fim terceira. Certo? Vamos procurar agora o início da segunda, que é a bobina que está atrás da terceira. Quando você tirar essa terceira bobina, você vai encontrar a segunda bobina. Então aqui, ó, esse fio aqui é o início da segunda, porque ele vai estar por trás da bobina, você não vai conseguir tirar ele. E esse fio aqui é o fim da segunda. A gente pode ver aqui, ó. Ó, ele está aqui, ou ele aqui embaixo. Está por fora aqui. Ou seja, quando eu retirar essa terceira bobina aqui, eu vou conseguir puxar esse fio aqui. É o fim da segunda. Então aqui é o fim da segunda. E esse fio aqui
é o início da segunda. Então, desse fio para esse, só é você olhar aqui a ranhura que ele está saindo, são 4 ranhuras. 1, 2, 3, 4. E esse início da segunda aqui está na ranhura ao lado do final da terceira. E aí eu já venho para o papel e anoto. Vou anotando o esquema. Aqui. Eu não falei lá que o início da segunda está ao lado. O início da segunda está na ranhura ao lado do final da primeira? Pronto, aqui. Já anotei aqui. Ó. Início da segunda. E do início da segunda até o final dela. Quando eu digo segunda, viu, pessoal? É a segunda bobina. Sempre estou falando da bobina, a segunda bobina. Então, início até o final dela não são 4 ranhuras? Então, eu venho aqui e anoto aqui, ó. Início da segunda. 1, 2, 3, 4 ranhuras. Final da segunda. Pronto, já anotei esse par, esse fio e esse fio aqui. Agora, a primeira bobina. A primeira bobina é fácil, você olha aqui atrás. Você já consegue ver ela. Aqui, ó. Os fios da primeira bobina. São estes daí. Certo? Então, esse daqui é o início da primeira bobina, que ele está mais profundo. E esse aqui é o final, porque esse aqui você vai conseguir tirar ele. Quando você tirar a terceira bobina do estator, tirar a segunda bobina do estator, aí você vai conseguir puxar esse par de fio aqui, que é o final da primeira bobina. Quando você terminar de desenrolar a primeira todinha, você vai chegar nesse fio aqui. Por que par? Porque esse estator é enrolado 2 por 1. Cada bobina é enrolada com 2 fios 17. Certo? Então, 2 fios 17 por bobina, esses 2 fios equivalem a um fio só. É para deixar a bitola do estator mais grossa. E aí você olha aqui atrás, onde o fio entra, a ranhura que ele está entrando, como você já anotou aqui a posição que está a primeira e a segunda, olhando lá no estator onde os fios da primeira bobina estão entrando aqui, na ranhura, então você consegue visualizar aqui e anotar aqui. E olhando lá no estator, eu consigo ver que o início da primeira bobina está aqui ao lado do final da segunda, que a gente já anotou aqui no papel. Final da segunda. O início da primeira bobina, ele está nessa ranhura ao lado. E 4 ranhuras para a direita, o estator nessa posição aqui, olhando por baixo. 4 ranhuras para a direita. 1, 2, 3, 4, está o final da primeira bobina. Então, o esquema aqui está feito. E essas setinhas aqui embaixo indicam o sentido quando você vai começar a enrolar o estator. Certo? Essa parte aqui eu vou dizer quando eu for começar a enrolar o estator. Eu vou explicar essas setinhas aqui. Uma seta para cima, uma seta para baixo. Que nada mais é do que você iniciando o bobinamento da bobina e terminando o bobinamento da bobina. Né? Então é isso. Então, imagine que aqui não tem nada. Não tem nada anotado. Imagine que aqui é a ferragem do estator. Você vai começar com esse fio aqui. Ó, o início da primeira bobina. Vai começar a enrolar com esse fio. Coloca ele na ranhura e vai bobinar o estator. Quando você terminar a quantidade de espiras, você vai subir com ele aqui. Então aqui, ó, início. Você começa enrolando o estator, ele descendo. Você começa a enrolar. Quando você termina, com a seta para cima, ele sai. Aí, primeira, início, primeira, fim. Aí ao lado do início da primeira, no lado esquerdo, o início da segunda. O estator nessa perspectiva aqui. Esse desenho é o estator nessa perspectiva. É como que o estator tivesse cortado aqui a ferragem e aberto ele para um lado e para o outro. Esse desenho aqui. Então, começou a primeira aqui, 4 ranhuras, terminou a primeira. Eu digo 4 ranhuras porque essas bobinas, elas são enroladas com espaçamento de 4 ranhuras. 1, 2, 3, 4, todas elas, né? A curva aqui, o espaçamento é sempre 4 ranhuras. Iniciou a primeira, finalizou a primeira. Ao lado do início da primeira, você começa a contar. Ao lado do início da primeira, você conta 1, 2, 3, 4. Aí você começa a segunda bobina, aqui ó, o início da segunda. Pronto, no lado direito do início da segunda, 1, 2, 3, 4, você termina a segunda. Então aqui ó, início da segunda bobina, fim da segunda bobina. E para começar a terceira,
você vem aqui ao lado direito aqui do final da primeira bobina, você inicia a terceira. Aí, iniciando a terceira aqui, você vai terminar a terceira para a esquerda, sempre o estator nessa posição aqui, que você vai estar enrolando nessa posição. Aí você vai terminar ele, para depois que bobinar ele, você vai, bobina para um lado, depois volta para o outro, eu vou explicar isso ainda. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ranhuras para a esquerda, você finaliza a terceira bobina. E a gente vê que tem uma lógica aqui, né? Esse espaçamento aqui tem 2 ranhuras sem ligação, esse espaçamento aqui tem 2 ranhuras sem ligação, e aí tem um par aqui, ó, um par aqui e outro par aqui, ó. Um fim e um início, um fim e um início, e um fim e um início. Esses fios aqui, eles juntam e são soldados na placa, esses fios juntam e são soldados na placa, esses fios juntam e são soldados na placa. Eles viram essas três ligações aqui. São esses grupos de fios aqui formando as 3 ligações. Como a gente pode ver aqui, já tem ranhuras vazias, sem fio. Ou seja, eu já terei a terceira bobina. Eu primeiro fiz o esquema no papel. Depois estou tirando os fios. Mas é o contrário. Primeiro você vai tirando os fios e botando o esquema no papel. Eu fiz primeiro no papel para facilitar a explicação para vocês. Mas aí vocês vão tirando o fio. Ó, isso aqui é o final da segunda. Ou seja, essa bobina que a gente vê aqui, isso aqui é a segunda bobina. Aqui, aqui, aqui. Pronto, é que está por trás dela, que é essa aqui, ó. Isso aqui é a primeira bobina. Então é isso. Tudo isso aqui é uma bobina. O que está por detrás é a segunda. E a que eu tirei, que estava aqui por fora, era a terceira. Então o esquema de estator é isso. É contar ranhura, contar ranhuras e seguir o fio. Conta as ranhuras, segue os fios. Pronto, e vai anotando onde o fio começa, onde o fio termina. E depois contar as espiras. Cada vez que você vai desenrolando, você vai contando quantas espiras tem aqui. Ou você vem com a ponta de faca aqui, vai levantando os fios aqui e você vê as espiras. Pronto, agora eu vou desenrolar essa segunda, vou tirar essa segunda bobina daqui. Como o esquema já está feito, eu já sei, eu já anotei. Esse final da segunda aqui com esse início já está tudo anotado no papel. Se não tivesse, eu ia anotar agora, eu ia pegar o esquema agora. Pronto, agora eu vou tirar a segunda bobina e a primeira para enfibrar ele e começar a enrolar. E então, estator isolado, vamos agora começar a rebobinar. O fio é o 17, eu vou estar usando 2 fios. Nesse estator aqui, como ele não tem nenhuma diferença na ranhura, eu posso começar ele em qualquer lugar. Fio na primeira ranhura. E aí eu vou para o meu esquema aqui e vou ver onde é que está o início da primeira e para que lado ela vai. Então tá aqui, ó. Início da primeira bobina. Então eu vou descer e vou vir para a esquerda. É por isso que tem essa seta. Seta para baixo, eu estou começando a bobina, tá vendo? Início da primeira, seta para baixo. O início da terceira, seta para baixo. E o início da segunda, setinha para baixo. Seta para cima é quando eu estou terminando a bobina, né? Que eu estou entrando para cortar o fio. Então, início da primeira, curva para a esquerda. Aqui está o fio. Entrei na ranhura, como no esquema. 1, 2, 3, 4. 4 ranhuras é a abertura. Eu passo, pronto. Aqui eu vou entrar. 4, vou subir. 4 e vou descer e vou fazer isso no estator inteiro.
quando eu cheguei nessa ranhura aqui, né? Ele veio por aqui, subiu, voltou aqui. Aí chegando aqui, ele não vem continuar por aqui não, ele vai vir agora sentido contrário, o mesmo fio. E aí eu vou fechar o polo aqui, fechar esse, para fazer essas voltas aqui, para ficar com aquele aspecto que ele tava quando eu desfiz ele, né? Que o polo era fechado aqui. Pronto. Iniciei para o lado esquerdo, terminei as 4 voltas, cheguei nessa 7ª ranhura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou enrolar agora para o outro lado mais 4 voltas. E aí eu já estou terminando. Ele enche bastante a ranhura. O fio já não está mais querendo caber dentro da ranhura. Lembrando que eu ainda tenho que colocar bambu aqui para segurar o fio. Muito pouco espaço essa ranhura tem. Quando ele é enrolado só para um lado, você termina e corta o fio, aí é tranquilo. Mas quando tem que enrolar ele para um lado, depois enrolar para o outro, você perde um pouco mais de espaço, porque termina cruzando um pouco de fio dentro. E quanto mais você cruza fio dentro da ranhura, mais espaço você perde. Pronto. Acabei de terminar a primeira bobina. Já prendi 2 bambus aqui. Para isso. Vou cortar o fio. Deixa eu contar aqui, ver se está certo. 1 volta. 2. Certo. Tá aí, conforme o esquema, início da primeira, final da primeira. Final da primeira, do lado direito, olhando dessa forma. Início da primeira, final da primeira, conforme o esquema. E conforme o esquema, eu vou fazer a segunda daqui a pouco. Vou agora colocar madeira em todas as ranhuras e preparar o extrator para receber a segunda bobina. Então é isso. Coloquei todo o bambu, toda a madeira no extrator para prender os fios e liberei espaço para vir com a segunda bobina. O que é liberar espaço? É você rebater a bobina para baixo para que o fundo da ranhura vazia esteja livre, para que o fio possa entrar até o fundo. Porque antes, essa bobina aqui, por exemplo, ela estava fechando metade da ranhura. Então é isso. Ranhuras todas liberadas. Vamos vir agora com a segunda bobina. Conforme o esquema, né? Que a gente já fez o esquema no começo. A gente agora, conforme o esquema, vai começar a segunda bobina. Que começa exatamente aqui. Aqui é o início da primeira bobina, então eu vou contar 4 ranhuras para a esquerda. Conforme o esquema. 1, 2, 3, 4. É aqui que eu vou começar a segunda. Vou fazer todo aquele processo que eu fiz na primeira. E vou terminar ela aqui. O final vai ser aqui ao lado do início da primeira bobina. Então vamos lá, vamos para a segunda bobina. Segunda bobina aplicada, a metade dela já, né? Aqui é o fio. Esse é o fio da segunda. Esse aqui. A segunda aqui nada mais é do que a replicação da primeira bobina. Você vai fazer a mesma coisa que fez na primeira bobina. Só precisa começar no lugar certo. Começa no lugar certo. Pronto, e repete a mesma coisa. Comecei nessa ranhura. Pra cá. Conforme o esquema, né? Setinha para baixo, então eu venho de lá. Seta para baixo, aqui pro lado esquerdo. Então vim. Arrodeei 4 vezes. Aqui tem 4 voltas. Terminando as 4 voltas. 7 ranhuras antes do início. O início foi nessa ranhura aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Aqui está o fio. Eu vou voltar. Pronto. E vou voltar e fazer a mesma quantidade de espiras que eu fiz na primeira. Né? Aliás, que eu fiz para o lado esquerdo. Né? Vou fazer agora para o lado direito. Que é para ela ficar com o polo fechadinho assim. Feito está aqui na primeira bobina. Tá aí, pessoal, segunda bobina.
segunda bobina no lugar. Aqui está o início. E aqui o final conforme o esquema. Não mostrei a segunda porque a segunda, como eu disse, é uma réplica da primeira, né? Tudo que eu fiz na primeira eu fiz na segunda. Eu só fiz começar no lugar diferente, né? Começar e terminar no lugar diferente. É isso aí, está tudo se configurando conforme o esquema, a gente pode ver. Certo? Aqui, ó. Fim primeira, início primeira. E aqui início segunda, fim segunda. Aqui eu inicio a terceira. Para esse lado. Depois tem um ponto que eu vou voltar. E vou finalizar a terceira nessa ranhura. Que dá 10 ranhuras daqui até aqui. Que vai ficar exatamente assim. Pronto, é isso. Primeira e segunda bobina. Já abri os espaços aqui. Já fiz um rebatimento aqui para liberar o fundo da ranhura. E agora é começar a terceira bobina. Vamos lá. Iniciando aqui a terceira bobina. Mesmo processo da primeira e o mesmo processo da segunda. O que muda é apenas o lugar onde você começa e onde termina, só isso. Atenção só para isso. E vamos embora. Concluindo aqui a terceira bobina. Já tá bem difícil do fio entrar, mas tá indo com paciência e cuidado. Primeiro eu comecei ela, como a gente já sabe, para o lado esquerdo. Comecei a bobinar para o lado esquerdo. Coloquei a quantidade de espiras. Aí tem um ponto que eu retrocedo e enrolo ele pro lado direito. Começo pro lado esquerdo, o meu lado esquerdo. Aí tem um ponto que ele faz o retorno e aí eu termino ele para o lado direito, para o meu lado direito. Então é isso. Metade da bobina para um lado, metade da bobina para o outro lado, como a gente viu no esquema. Onde começa, onde termina, e como a gente viu aqui no processo da primeira e segunda bobina, né? Onde eu mostrei que tem aquele retorno, né? Aquela transição de um lado, de um sentido para o outro da bobina. Quando vou estar terminando ela aqui, a terceira. O último polo. Termina aqui no lado esquerdo do início da segunda bobina. Já vou colocar uma madeirinha aqui para segurar. Rebobinamento feito. Agora eu vou pro acabamento agora. Já coloquei todas as madeiras. Agora eu vou pro acabamento, que é a parte de liberação aqui da carcaça para poder ser feita a montagem lá. Por exemplo, aqui atrás, ó. Aqui atrás vou ter que comprimir esse fio. Tem que compactar ele aqui de forma que nessa posição aqui eu consiga ver o fundo da ranhura.
que é para que os fios não encostem na carcaça do alternador. Então eu vou rebater ele e deixar ele livre do rotor, para que o rotor não encoste nenhuma bobina e nem a carcaça fora encoste na borda de fora das bobinas. Então com a madeira, com o cepinho eu vou batendo nele inteiro para liberar o espaço da borda da ferragem do estator. Esse fio é bom de trabalhar, porque esse fio é fino, fio 17, ele é molinho, então você não precisa botar muita força aqui para rebater, para poder compactar as bobinas. Mas quando é fio 15, fio 14, estator enrolado com 3 fio 15, 3 fio 16, aí você já tem que impor mais, tem que imprimir mais força na batida aqui para poder, e isso vai fragilizando o esmalte. Então você tem que resolver esse problema de rebatimento, o mais rápido possível, ou seja, batendo o mínimo possível, porque quanto mais você bate, mais vai fragilizando o esmalte. Apesar dele ter uma resistência mecânica boa, né? A pancada com algo macio, né? Não pode ser nada abrasivo. É isso, o estator está rebatido. Já livrei as bobinas de curto com a carcaça. A gente pode ver a parte interna, as bobinas estão afastadas. Aqui, ó. A parte externa a gente consegue ver o fundo da ranhura. E aqui na parte interna a gente vê que as bobinas também não estão avançando para a área do rotor. Então é isso. A bobina ela pode até ficar bem perto aqui da borda. Ela não pode avançar, ela não pode superar o limite da borda. E aqui atrás o ideal é que você faça de forma que você, nessa perspectiva aqui, você consiga ver o fundo da ranhura. Pronto, aí você não vai ter problema com encosto em carcaça curto, né? Bom, o estator está todo rebatido. Como eu disse, o fio é molinho, esse é muito bom de rebater. A altura que ele estava antes, a mesma altura. Não pode ficar muito alto, porque senão ele vai encostar na carcaça. Se ficar muito baixo, você vai ter muita dificuldade para rebobinar. É isso, vamos agora. Vou estirar essas ligações, já estão todas amassadas. Vou estirar elas para dar o verniz. É isso aí, pessoal. Parceiros e parceiras, estator de 90 amperes, 12 volts, recuperado, acabamento feito, já foi dado verniz, já preparei as ligações. Pronto, essas ligações são aqueles pares, né? Tem um par aqui, um par, você junta os pares, que é justamente isso aqui, ó. Isso e isso. Cada par desse é uma ligação. É isso aqui. Não mostrei o vídeo testando ele,
Porque isso depois que enrola a gente tem que testar. Porque aqui na descrição vai ter o link do vídeo em que eu ensino a testar estator de alternador. Então é um vídeo bem completo, tutorial bem completo aí, para você aprender a testar estator que você enrole ou estator que chegar, né, que você tirar do seu carro ou pegar de algum cliente para saber diagnosticá-lo, para saber se o estator está bom ou não. Então vai no link aí, vê o vídeo aí de como testar estator de alternador. E aí vocês vão ver como eu testei isso aqui. Ok? É isso, pessoal. Comenta aí, diz aí se ficou bom o acabamento. Vocês gostaram? O estator pega bastante fio. Pegou bastante fio. Recuperado. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Dá aquela força, dá o like aí. Comenta aí se o acabamento ficou bom, se gostou. Para o canal crescer aí e a gente continuar compartilhando aí conhecimento. Ok, pessoal? Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.